Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de métodos avançados em programação. Nesta aula sob demanda 5, nós iremos resolver a atividade de estudo 2, que fala sobre o assunto Abstract Factory, ou seja, a gente explicou sobre o que é o conceito do padrão de projeto de criacional Abstract Factory, ou seja, um padrão abstrato de fábrica, em que a gente consegue organizar o nosso programa com base em uma categoria, né? A gente consegue verificar que a gente consegue construir objetos com uma categoria específica, né, com base no cenário. Bom, na atividade de estudo 2 é solicitada a seguinte situação. Vamos utilizar o problema do mesmo discutido na atividade de estudo 1. Nesse caso, vocês podem ver a resolução dessa atividade na aula sobre demanda 2, sobre Factory Método. Então, a gente vai considerar esse padrão e, em seguida, a gente vai pegar justamente o mesmo problema e a gente só quer algumas modificações. Nesse caso, a gente vai criar objetos com base em uma categoria, certo? Por conta da questão do padrão em si. Queremos representar um sistema que, dado um conjunto de carros, devemos manipulá-los. A diferença é que, desta vez, precisamos agrupar os carros em conjuntos. A ideia de conjuntos é aqui agrupar os objetos que têm comportamentos parecidos. Para exemplificar, vejamos os objetos que devem ser organizados. Nós temos aqui o carro do sedã, nesse caso, que é um tipo mais, um pouco melhor do que os carros populares. Aí, nesse caso, tem duas fábricas que produzem dois carros distintos, que é a Fiat, produz o Siena, e o Ford produz o Fiesta Sedã. Ou seja, os dois são tipos de carros diferentes, né, sedã. E tem os dois carros populares, que é o Palio, né, da Fiat, e o Fiesta da Ford, né? Então, aqui, nesse caso, a gente vai precisar agrupar o conjunto de carros sedã e outros conjuntos de carros popular para cada uma dessas fábricas, e a gente vai considerar exatamente os carros da sedã como um produto, né? A gente vai ter exatamente uma classe de produto, vai distinguir esses dois tipos de categorias e a gente vai criar as fábricas distintas. Então, a gente vai criar exatamente aqui na aba do Abstract Factory, a gente criou aqui exatamente uma pasta chamada fábrica de carros e criou o cliente já. Só que nesse caso a gente precisa especificar também outras características importantes. Por exemplo, a questão do modelo, né? Que a gente já trabalhou isso nas outras aulas. Nós temos exatamente os carros que a gente já fez, exatamente, que foi o Pio, o Fiesta, por exemplo, o Sedan. Então, a gente vai ter exatamente esses tipos de carros lá, né, nesse caso. Então, eu vou ter aqui, eu vou colocar no modelo os tipos de informações que nós podemos ter exatamente relacionando a essa especificação. A gente está só abstraindo aqui em alto nível sobre essas especificações. A gente sabe que existe um programa bem mais robusto, e a intenção é que vocês foquem exatamente no modelo e não na sobrecarga, né, de programação. Então, na fábrica de modelos, na fábrica de carros, eu vou criar aqui uma pasta chamada modelo. Nesse modelo, eu vou especificar os carros que a gente já tenha de informações. Eu vou começar pelo o carro do Fiesta, certo? Que exatamente é uma classe chamada Fiesta.java. E a gente vai especificar aqui, ele já gera a classe Fiesta, né? Classe Fiesta, ele vai implementar uma características, na verdade, de um carro popular. Até porque na fábrica aqui, olha só, o Fiesta, ele é da fábrica Ford, mas a fábrica da Ford, a gente organizou exatamente as fábricas com base numa categoria, né, que é, no caso, popular. Deixa eu colocar mais para cá para vocês verem melhor, né, nesse caso, popular. Então, a gente precisa exatamente criar uma interface para isso, relacionada exatamente aos abstratos, né, nesse caso, aos métodos abstratos. E aqui, nesse caso, a gente pode implementar essas características com base na especificação de um carro popular. Então, a gente tem exatamente uma interface que vai conter todas as informações sobre esse carro popular. E aí, a gente pode até mesmo abstrair aqui para o modelo não ficar tão grande, a gente vai colocar modelo aqui e vai criar, dentro da fábrica, na fábrica, a gente vai tentar até mesmo desacoplar o máximo possível. Vou criar aqui uma pasta chamada de fábricas, tá? Então, deixa eu colocar aqui, new folder, fábricas, fábricas abstratas, certo? Então, fábricas abstratas.
E aí, dentro dessa fábrica abstrata, eu vou criar exatamente as fábricas com base na categoria de carro popular, certo? Então, eu vou colocar aqui um documento, um arquivo chamado carro popular, .java. Esse carro popular ele não vai ser uma classe, sim uma interface. E a gente tem exatamente uma interface do que é um carro popular. Então, a gente pode especificar vários métodos, mas eu vou colocar apenas um, só para a gente abstrair mesmo o problema, certo? Então, eu vou colocar aqui uma interface do carro popular como sendo um método chamado void, né? Um método abstrato sem retorno, e a gente só vai exibir informações do carro. Então, a gente vai ter que exibir informações sobre o carro. Então, esse método de exibir informações é um método abstrato, nesse caso, né, por conta a gente colocou exatamente dessa forma, através da interface, e os carros que vão exatamente adotar essa característica, ele vai exatamente ser padronizados com base nessa interface. Então, a gente pode ter, vamos supor, eu não entendo muito de carros, mas, por exemplo, pode ter especificações de uma interface aqui de carros que é somente para carros populares, né? Por exemplo, um padrão, né? Uma coisa básica de um carro popular. Se a gente fala carro popular, então é o básico mesmo. Então, a gente, se for especificar como sedã, talvez tenha alguma característica que tenha nesse carro que não tem no carro popular. Então, a gente tem exatamente características diferentes. Então, a gente coloca isso em termos de interface, certo? Então, a gente tem um carro popular, e a gente vai criar exatamente, com base no modelo aqui no cliente, você percebe que o Fiesta, que é da Ford, mas a gente vai organizar não pelas fábricas em si, mas sim pelas características que a gente está trabalhando, como Ford e Sedan, como sendo dois tipos de carros distintos, né? Então, aqui o Fiesta, ele vai implementar características dessa interface. Então, implemente uma interface e um carro popular. Então, dessa forma, ele vai dar aqui um erro, porque a gente precisa exatamente criar, nesse caso, importar a fábrica, deixa eu colocar aqui, fábrica de carros abstratas, eu vou colocar aqui como sendo um asterisco, para ver se eu consigo pegar tudo, né, de informações, e aí não fica toda hora pedindo para importar. Aqui tá dando um erro, peraí, deixa eu ver aqui. Fábricas abstratas, deixa eu colocar, ver se eu consigo importar isso aqui. Na verdade, fábricas abstratas eu estava como aqui, Brenda? Carros, e eu vou importar isso aqui, só que nesse caso com toda essa característica, fábrica de carros, pontos, fábricas abstratas, ponto, Brenda. Fábricas de carros. Nesse caso já pediu para importar aqui, tá? Desculpa. Ao fazer isso, né? Implementei em carro popular e está precisando criar exatamente o método exibir informações. Então, eu vou colocar esse método lá. E aí, nesse caso, o carro do Fiesta, ele tem exatamente as características como o carro, né? Como se fosse aqui, né? Public, void, exibir info, olha só, já acabou o erro, aí eu coloco exatamente aqui a especificação do carro popular do Fiesta. A gente vai pegar as mesmas características que a gente colocou, apenas para exibir informações básicas, certo? Então, vou dar um system out, só para a gente imprimir na tela uma informação, e aí eu vou imprimir um string aqui, que vai ser exatamente o modelo do carro, por exemplo, Fiesta, e também vou dar um /t para dar um tab, ou até mesmo pode ser um /n, né? Pode ser também. E aqui eu vou colocar a fábrica de quem está produzindo esse carro. Na fábrica em si, pela informação que nós temos lá no cliente, é a Ford. Então, fábrica Ford. Então, tem exatamente isso, né, aqui de informações. Então, o carro popular, nós temos dois tipos de carro popular, que é o Fiesta. A fábrica que vai produzir esse Fiesta do carro popular é a Ford. Somente informações, certo? Também tem outro tipo de carro popular, que é o Fiat, né? Quer dizer, o Paion, né? A Fiat é a fábrica.
Aí eu vou colocar exatamente esse pile aqui no modelo. Pile.java. Eu vou pegar as mesmas características do carro popular da Fiat, do Fiesta, na verdade, só para a gente ganhar tempo, certo? Eu vou copiar e colar, só que nesse caso são as mesmas coisas. Deixa eu só... As mesmas coisas que nós colocamos aqui, a gente vai colocar implementos, carro popular, certo? Então é pile. Aqui vai dar um erro que a gente precisa justamente importar essa pasta, né? Peraí, só um minutinho. E aqui também falta colocar essa pasta aqui. Já tá, né? Tá. Então, nesse caso, eu tenho os dois carros, o Fiesta, com base nessas características, e o Pile, eu só vou digitar aqui o modelo Pile, e a fábrica aqui do Pile é exatamente a Ford. Quer dizer, a Fiat, né? Aqui a Fiat produz o Pile. Pronto. Então, eu tenho exatamente dois tipos de carros, nesse caso o Pile e o Fiesta implementam características de carro popular. Então, eu consigo organizar as fábricas não somente com base na, tipo, a iPhone que produz o iPhone X, o iPhone XS+, por exemplo. A gente consegue até mesmo categorizar, por exemplo, com base numa especificação, por exemplo, o carro popular, ou carros convencionais, ou carros mais avançados, enfim. Então, a gente pode não somente criar objetos com base exatamente na característica de uma criação de uma fábrica, mas sim com base em características relacionadas às especificações mesmo do modelo, certo? Então, eu tenho exatamente esses dois carros, que são dois carros populares. Também nós iremos precisar criar aqui também no modelo, na fábrica abstratas, eu vou colocar também um modelo de carro chamado carro sedã. Nesse carro sedã, nesse caso é uma interface, ele vai ter também esse mesmo método que é exibir informações. Mas a gente sabe que pode ser que tenha características, métodos distintos. A gente só está tentando abstrair exatamente o máximo possível. Então, nesse caso, a fábrica de carros sedã, ele vai ter informações específicas para um carro do tipo sedã, certo? Bom, então, tem dois carros que são do sedã, nesse caso, seria exatamente o carro... deixa eu ver aqui como está no modelo. Nós temos exatamente o Siena e o Fiesta Sedan. Então, eu vou criar aqui no modelo dois códigos, vou colocar já para adiantar aqui o Siena.java e também vou colocar também o Fiesta Sedan, né, aqui no modelo. Fiesta Sedan.java. Então, esses dois carros, o Fiesta Sedan e o Siena, eles implementam características de um carro sedã. Aí ele está dando um erro aqui que precisa importar exatamente o método, e em seguida já está importando aqui exatamente a pasta, né, que está exatamente as fábricas abstratas. Aqui, como ele gerou automaticamente através de override, aí ele pede exatamente as características que a gente vai imprimir, né? Então, eu tenho exatamente o system, out, println. Vou imprimir um string apenas para a gente ganhar tempo, eu vou exatamente pegar algo assim. E aí eu vou colocar aqui o carro é o Siena, a fábrica do carro Siena é exatamente a Fiat. Então tá ok, né? E aqui tem o Fiesta Sedan, que ele vai implementar características de um carro sedã. E aí, com base nisso, ele pede para importar aqui os métodos, adicionar os métodos de abstratos, exibir informações. Para ganhar tempo, eu vou só imprimir isso aqui na tela, como sendo o modelo do carro Fiesta Sedan e a fábrica do Fiesta Sedan
exatamente a Ford. Bom, então, exatamente nós temos isso aqui como características tanto do modelo como as fábricas, né, mais abstratas possível. Bom, uma vez que é fornecida exatamente essas características, nós podemos também especificar com base nas fábricas, né? Por exemplo, a fábrica da Fiat, por exemplo, ela vai implementar as fábricas específicas, nesse caso, criando esses carros. A gente só está fazendo exatamente a abstração do modelo com os tipos de carros que a gente explicou exatamente na interface. Então, aqui a gente vai precisar começar a criar mesmo as fábricas. Eu vou criar uma fábrica chamada fábrica de carros, e essa fábrica ela vai ser uma interface. Então, eu vou aqui dentro do modelo, dentro aqui, elas ficam realmente como carro popular e carro sedã. Dentro das fábricas abstratas, eu vou colocar uma outra fábrica, uma outra classe aqui, que vai ser exatamente a fábrica de carros, como se fosse uma interface, certo? Para a gente exatamente, depois de criar essa interface, criar as fábricas específicas de cada carro com base nessa interface. Então, eu vou colocar aqui dentro do fábricas abstratas um outro código, outro arquivo, chamado nesse caso, fábrica de carro. Vou colocar fábrica de carro.java. E aí, dentro dela, ela, na verdade, não é uma classe, sim, uma interface. Acho que não apareceu mais, vou colocar aqui novamente, interface. E ela vai ter, essa fábrica de carros, ela tem exatamente dois tipos de características, como a gente está trabalhando. Como a gente criou exatamente as interfaces de carros sedã e carros populares, a gente vai criar exatamente esses dois métodos dentro dessa fábrica, e as outras fábricas distintas vão exatamente especificar com base nelas, certo? Então, aqui, dentro da interface, como a gente criou carro popular e carro sedã, a gente vai criar exatamente dois métodos abstratos, e aí ele vai exatamente não vai ser do tipo void, até porque ele não é um tipo de retorno nulo, né, nesse caso, assim, vazio, desculpa, mas sim do tipo de carro que a gente está trabalhando, né, no caso, com base nas interfaces. Então, eu vou criar exatamente tipo carro popular, e o carro sedã, só que nesse caso, esses dois são dois tipos que a gente criou exatamente aqui no modelo, certo? No caso, no carro popular e carro sedã. E a gente vai criar exatamente duas especificações, no caso, no nome dos métodos, seria exatamente criar carro, certo? Ou, no caso, ser create, ou, pode ser criar carro, né? Criar carro. Tanto para essa, como, no caso, criar carro popular. Deixa eu ver se tem que criar carro. Criar carro sedã. Criar carro popular, para a gente só distinguir aqui. São dois métodos, a gente vai criar exatamente dessa interface, e as outras interfaces, como a fábrica da Fiat, a gente sabe que a Fiat produz tanto carro do tipo popular como sedã. Assim como a Ford, né, produz tanto carro popular como carro sedã. Então, todas essas fábricas produzem um carro distinto, nesse caso, ou é um tipo sedã ou tipo popular. Então, as duas fábricas que eu vou criar aqui exatamente é a fábrica da Fiat, certo? Então, Fiat fábrica.java, e também a fábrica da Ford, certo? Então, Ford fábrica.java. Bom, então nós temos exatamente essas duas fábricas, né, a Fiat e a Ford, e a gente vai implementar, ela é uma classe normal, só que nesse caso ela implementa características dessa interface que a gente criou exatamente com fábrica de carro. Então, esse aqui vai implementar características da fábrica de carro, vai dar um erro, mas depois a gente corrige, e esse aqui também implementa características de uma fábrica, desse caso, de carro, como uma interface. Bom, aqui ele está pedindo para gerar os dois métodos, né? Ele já gerou aqui com base no overhead.
E aqui também ele vai gerar esses dois métodos. Então, a gente vai trabalhar em cima disso. Bom, para criar um carro popular, aqui a gente sabe que a gente está exatamente especificando, né, as características dos carros convencionais. Então, por exemplo, a Fiat fábrica, ela implementa características de fábrica de carro, ou seja, a fábrica de carro produz, toda a fábrica de carro implementa carros populares e carros do tipo sedã. Então, ao invés de gerar aqui, por exemplo, o retorno como nulo, ele vai retornar justamente um tipo de carro, porque carro popular, se você observar aqui, olha só, carro popular, ele é uma interface, né, ele vai exibir informações, e ele pode, com base nessa característica que ele colocou como interface, a gente retorna aqui um objeto, a gente vai retornar justamente, vou retornar aqui como sendo exatamente o carro que é popular da Fiat. Quem é o carro popular da Fiat? Se você observar aqui, deixa eu pegar aqui já me perdi aqui, cadê o cliente? É tanta classe que eu criei aqui, olha só. Os carros populares da Fiat, eu vou colocar essa informação, copiar essa aqui para lá, sabe? Para a gente. Então, por exemplo, estou aqui só para a gente não ficar toda hora alternando. Então, eu vou ter exatamente aqui as informações que a gente tinha lá no modelo. Então, quem é o carro popular da Fiat? O carro popular da Fiat é o Palio. Então, a gente vai retornar aqui um Palio. Ele retorna um Palio, certo? Aqui ele está dando um problema, porque a gente não tem um construtor exatamente disso, né, lá nos nossos clientes, né, em cada um. Ele está pedindo para retornar, ele está dando um erro aqui, porque precisou... no caso, obviamente, está pedindo, tá gerando exatamente um erro, porque a gente não importou exatamente a fábrica, né, no caso, os modelos. Deixa eu ver qual é que estou me referindo. Seria abstract, essa aqui. Então, ele retornou exatamente lá em cima. Eu vou colocar aqui um asterisco para a gente retornar todos os tipos de carros no modelo. Então, ele retorna aqui um Pile. E o carro sedã que a Fiat produz é qual? A sedã produz o Fiesta Sedã. Então, não, o Siena, né, desculpa. Então, o carro popular da Fiat é o Pile. E o carro sedã da Fiat é o Siena. Para quem não entende de carro, deve estar viajando, mas tem especificando exatamente aqui, com base no modelo que a gente viu, certo? Então, eu vou copiar essa informação também lá, para a gente não se atrapalhar. Então, seria exatamente isso aqui, né? Implementa características com base, se eu quero criar um carro popular, então ele vai retornar aqui o Pile, e aí, se eu quiser criar um carro sedã, vai ser o Siena. É claro que, por exemplo, se a gente fosse colocar características do Pile, por exemplo, de uma cores diferentes, ou até mesmo outros tipos de carros populares, por exemplo, vamos supor que a Fiat produz não somente um tipo de carro popular, mas mais de um, nesse caso, vários tipos de carros populares, o que vai acontecer? Quando a gente for exatamente chamar esse método, criar carro popular, eu posso colocar parâmetros aqui dentro desse método e permitir que eu especifique lá no cliente qual tipo de carro que eu quero. Ou seja, vamos supor que exista, por exemplo, um carro popular com 4 portas e um carro popular com 2 portas, certo? Então, podemos colocar isso aí especificando e ele vai retornar o tipo de carro que tem com base nessas características, com base nos parâmetros que a gente colocou, certo? Então, é isso aí que a gente pode fazer, assim, tipo, se eu quisesse implementar mais funcionalidades nesse programa. Lá na fábrica da Ford, né, a gente colocou, ele trouxe aqui através de override todas as características, mas a gente tem que especificar qual o tipo de retorno. Então, qual o carro popular da Ford? É o Fiesta. Então, a gente tem exatamente aqui New Fiesta. Ele vai dar um erro aqui, porque precisa importar já importou para mim. Pronto. E aí, aqui eu vou também retornar o carro sedã da Ford. Então, seria exatamente o Fiesta Sedã. Então, já fizemos aqui as características com base nas fábricas. Bom, então a gente já tem exatamente todo o modelo, né? Se você observar aqui,
tem as fábricas de carro, tem os tipos de carro, né? Carro popular, carro sedã, as fábricas de carro, a fábrica abstrata, as duas fábricas de carro, a Fiat e a Ford, e os modelos de carros. Então, se fosse lançar um novo modelo, bastaria adicionar aqui no modelo, aqui, nesse caso, um modelo de carro, e associando ele exatamente às fábricas, ou carro popular, ou carro sedã, nesse caso, esse aqui não muda, né? Mas, assim, as fábricas aqui. Isso vai só mudar exatamente, vamos supor, que a Fiat produz outro carro, né? Por exemplo. Então, a gente cria exatamente, por conta desse desacoplamento que tem exatamente do código, o que vai acontecer? A gente vai exatamente criar um outro carro aqui, que é o do modelo, que é esse carro novo que a Fiat está propondo, né? Então, vai ser o nome do carro, ponto Java. A gente tem exatamente essas especificações dele. E, em seguida, vocês vão exatamente, dentro da fábrica, por exemplo, colocar exatamente esse retorno, né? Por exemplo, aqui, ao criar carro popular, vamos supor, ele coloca aqui umas condicionais, tipo, vários ifs e elses, com base nas características que a gente quer. Tipo, criar um carro popular com base na característica de 4 portas. Três portas é demais, né? De 4 ou 2 portas. Aí, tipo, se for carro de 2 portas, é um tipo de modelo diferente. Se for carro de 4 portas, vai ter um outro tipo de carro, certo? Então, é algo assim que vocês poderiam ampliar esse problema. Bom, eu tenho exatamente tudo isso aqui, e agora vamos no programa cliente e fazer a ligação de tudo, né? Como a gente já fez exatamente isso aqui, então eu vou apagar para ganhar espaço aqui, e vou criar aqui o cliente. Então, public class cliente, e vou, não, na verdade é cliente com letra maiúscula, exatamente isso. Vou criar também o método do principal, né, que vai exatamente fazer a comunicação, né, para rodar esse código. Né? Public static, main. Bom, ok, nesse caso a gente vai precisar testar a lógica do que a gente criou, certo? Então, nós iremos criar as fábricas, né, de carros e também vamos exibir as informações desses carros. Então, eu vou criar aqui um objeto chamado fábrica. Esse objeto, fábrica, vai ser do tipo fábrica de carros. Fábrica, né? Fábrica de carros. Fábrica de carros, certo? E aí, ele vai retornar aqui a fábrica que a gente quer exatamente trabalhar. Então, new, vou colocar aqui a fábrica da Fiat. Fiat fábrica. Pronto. Então, essa fábrica é da fábrica da Fiat. Como a gente está dando um erro aqui, porque a gente não criou esse objeto, né? Então, a gente vai criar, a gente vai especificar exatamente isso. A gente vai criar dois tipos de carros, um carro popular e um carro sedã. Então, eu tenho um carro sedã aqui, e um carro sedã, e também eu tenho um carro popular. Então, estou criando dois objetos aqui, certo? Só que nesse caso, esses dois objetos, eles vão ser exatamente criados, né, com base nessa fábrica. Então, o sedã ele vai criar como é a fábrica da Fiat, então, fábrica ponto, criar um carro sedã, né, dessa forma. Ou até mesmo aqui o carro popular, fábrica ponto, criar carro sedã não, carro popular, né? Carro popular. Bom, então, os dois carros que a gente criou, nesse caso, sedã e carro popular, sedã do tipo carro popular, e a gente criou exatamente esse sedã com base na fábrica, né, criar sedã, e a fábrica em si é da fábrica da Fiat. Então, se a gente quisesse especificar uma fábrica diferente, a gente só precisaria alterar essa linha, né, aí não precisaria alterar todas as outras, né, então, por conta desse desacoplamento. Se a gente fosse querer exibir informações desse sedã, por exemplo, sedã.exibir informações desse carro, e se eu quiser imprimir também informações do carro popular, só basta colocar popular.exibir informações. Eu vou executar para vocês verem, certo? Aqui está dando esse erro aqui, porque a gente portou, foi um erro de digitação.
Eu posso até mesmo resumir isso aqui com uma só linha, colocado apenas um asterisco aqui. Pronto. Vou rodar assim com vocês. Bom, aqui ele vai exibir duas informações de dois carros. O que tem que ser exibido na tela é exatamente os carros da Fiat. Quem são os carros da Fiat? Exatamente Siena com a fábrica da Fiat. Eu acho interessante que talvez a gente colocou um barra N, né? Eu acho que fica mais interessante a gente colocar com barra T, para a gente não ter quebra de linha. Bom, só para a gente, é só besteira mesmo, certo? Aqui. Então, aqui no carro, novamente rodar aqui com vocês. Então, eu tenho exatamente todas as características que a gente mostrou, olha só, o modelo Siena, a fábrica da Fiat e o modelo Pile, a fábrica da Fiat. Aí, nesse caso, se a gente quiser colocar mais informações, é só colocar aqui o carro popular, o carro sedã, se a gente for observar, certo? Então, eu acabei apagando o enunciado da questão, mas se a gente rodar aqui novamente e conferir os dados, né, olha só, ele gerou exatamente com base quem o carro da Fiat, que é exatamente sedã. O carro sedã da Fiat é o Siena, e o carro popular da Fiat é o Pio, certo? Então, está correto. E se a gente fosse exatamente criar da outra fábrica, né, por exemplo, a fábrica com base na Ford. Então, bastava, por exemplo, alterar aqui, ao invés de ser Fiat fábrica, colocar Ford fábrica, por exemplo. Então, só bastava alterar essa linha e ele exibiria exatamente as informações do carro da Ford. Olha só, as fábricas o carro sedã da Ford é o Fiesta Sedã e o carro popular da Ford é o Fiesta. Bom, essa era a questão, né? Ela solicitava exatamente isso, que vocês fizessem, evitasse o máximo possível de acoplamento entre as classes, deixasse exatamente as características bem evidentes relacionadas às fábricas e também do modelo, e rodasse a lógica toda no programa cliente. Espero que vocês tenham compreendido. Ficamos por aqui, até uma próxima aula.